Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio e essa aula é uma aula de reposição, tá? Que seria a aula do dia 11, nós estamos repondo hoje do dia 20/6, tudo bem pessoal? E o que eu vou tratar aqui o tema se chama Relações Sociais, tá? Então eu vou trabalhar mais uma vez, sempre trabalho um texto com vocês, a gente faz uma abordagem, uma discussão, depois eu deixo as atividades lá no Google Classroom. Então estarão disponíveis no Google Classroom o link desse vídeo e mais as atividades, tá? Que eu vou ficar na guarda para vocês enviarem, com as instruções para qual e-mail que vocês têm que enviar, tudo bem? Aqui que eu vou tratar com vocês é a ideia de relações sociais. Quem trabalha bem esse conceito de relações sociais é o sociólogo Max Weber. Apesar que ele é um jurista, economista, né? Então ele é bem famoso assim nos campos da filosofia, da economia, né? Que estudam bastante os seus textos, né? E ele é considerado um dos fundadores da sociologia, tá? E o seu conceito de relações sociais é o que nós vamos abordar para poder fazer essa discussão. Ele nasceu no final, mais ou menos assim, um pouco mais da metade do século XIX, né, 1864, se não me engano, e viveu até 1920, né? Então uma fase de transição entre o século XIX e o século XX. Tudo bem? E a ideia de se trabalhar o conceito de relações sociais é quando está intrinsecamente o contato entre duas pessoas e como é que essas relações elas são promovidas, né? Então, por exemplo, se eu pegar, for um barzinho, né, encontrar com um amigo, eu posso dizer que aquele espaço é um espaço que promove as relações sociais, né? Então, o ato de uma conversa, uma boa conversa que você tem com um amigo, a troca de experiências, a troca de ideias, de informações, a gente pode caracterizar isso como relação social, tá bom? Existem vários outros tipos de espaços de convivência que nós podemos caracterizar como relações sociais. Eu mesmo gosto de, antes da pandemia, gostava muito de ir em livrarias, né? Onde tem café, podia escolher livro, às vezes acabar conhecendo pessoas, conversava com pessoas. Então a troca dessa, ocorria essa troca de experiências também. E existem diversos espaços para isso. Vocês, quando estão no pátio com seus amigos, vocês estão trocando experiências, né? Estão falando um pouco da sua vida, os colegas que vocês arrumam acabam falando um pouco da vida deles. E, obviamente, ninguém conhece todo mundo. Vocês acabam depois se subdividindo por grupos sociais, que nós já trabalhamos em outras aulas, né? Então, vocês podem conhecer uma boa parte das pessoas, mas existem aquelas pessoas que vocês desenvolvem maior afinidade, onde a gente trata dos grupos sociais. Mais especificamente, aqui essa aula é até mais tranquila. Vamos falar apenas, única e exclusivamente das relações sociais propriamente dita, tá bom? Quando eu pego assim para analisar e descrever a ideia do texto, eu percebo que, ó, em ciências sociais, relação social refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. As relações sociais formam a base da estrutura social. Nesse sentido, as relações sociais são objeto básico de análise das ciências sociais. Então é por isso que nós vamos bater sempre nessa tecla. Podemos discutir sobre outros pensadores, outros conceitos, mas vamos estar sempre circundando nessa ideia de relação social, né, que é a espinha dorsal do estudo da sociologia. E aqui, ó, investigações fundamentais sobre a natureza das relações sociais são encontradas nos trabalhos da sociologia clássicas, tais como a teoria da ação social de Max Weber. Tudo bem? Então, assim, nós vamos chegar ao ponto, né, do que diz respeito, né, basicamente, às relações sociais, que é uma conduta de múltiplos agentes, ó, que se orientam reciprocamente em conformidade com o conteúdo específico do próprio sentido de suas ações, né? Como assim? Olha, presta atenção. Conduta de múltiplos agentes, quer dizer, são vários indivíduos, né? Qual que é a conduta deles? Qual que é a postura? São vários indivíduos, o que, que eles estão fazendo? Ó, que estão se orientando reciprocamente, quer dizer, são vários agentes ali que estão se orientando, fazendo coisas, né, em conjunto, em conformidade com o conteúdo específico, quer dizer, existe um conteúdo, existe uma comanda, né? Existe uma ordem, né, das coisas. Então, os indivíduos eles estão trabalhando em conjunto, né? E quando fala conformidade, é de acordo, né, com alguma comanda, uma ordem específica. Ó. Com um conteúdo específico do próprio sentido de suas ações. E essa ordem específica que está sendo desenvolvida dentro desse grupo, ela pode ser determinada como o que dá sentido às ações que estão sendo desenvolvidas, né? Então eu paro para pensar.
sei lá, mais uma vez eu volto na ideia do encontro com os amigos, né? Eu posso estar ali trabalhando, discutindo alguma relação política ou alguma relação, vamos resolver algum problema, né? Então, quer dizer, o que está nos unindo ali naquele determinado momento é o problema. Vocês estão entendendo? Então tá todo mundo sentado ali, tá tendo uma relação social, trocando experiências para poder resolver um problema, não é verdade? E o que está na conformidade, né, com a relação da ideia desse problema que nós estamos tentando sugerir uma solução, a propriamente dita solução. Então, todos estamos em conformidade de encontrar uma solução para esse problema. É apenas algo assim mais básico, complexo para a gente discutir. Porque a ideia é entender que a interação entre um indivíduo, né, com outro indivíduo, ela se dá como relação social na troca de suas experiências. Aí nós podemos discutir depois em outras vertentes, nos aprofundar mais sobre assuntos para poder fazer uma análise mais com conceitos elaborados sobre isso, tudo bem? Então aqui eu vou dizer também que na ação social a conduta do agente está orientada significativamente pela conduta do outro, né? Então se uma pessoa está fazendo uma coisa, automaticamente o outro estará fazendo em concomitante a mesma ação, né? Ou em conformidade com ela, né? Aí que nós podemos tirar também de experiências daqui, ó. Que no caso, ó, a ideia de múltiplos agentes e indivíduos, ó, que tanto podem ser apenas dois em presença direta, quando um grande número em contato direto entre si ou no momento da ação. Então, quer dizer, uma relação social ela pode se dar adequadamente. Vou dar um exemplo num show de rock. Né? Você tem uma pessoa lá, uma banda que está em cima de um palco, então ali é a música, a informação, o objeto específico comum, então os múltiplos agentes eles são diversos assim, né? São pessoas ali que estão pelo mesmo propósito, mesmo objetivo, está acontecendo uma interação social naquele momento, né? De um grande número envolvidos direcionado para algo específico ali, né? Todos estão ali através da música, né? Estão unidos meio que através da música, fazendo as suas interações, a troca das suas experiências referente àquele momento, àquela ação. Quer dizer, existem diversas situações que eu posso mostrar para vocês na ideia da interação social, onde nós podemos caracterizar a relação social. E depois aqui, por fim, nas relações sociais na sociologia, absorve um conceito complexo que trata de um conjunto de interações entre os indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola e no trabalho. Então, quer dizer, eu posso ficar aqui falando para vocês diversas formas de interação, né, referente a experiências para que possa caracterizar nessas interações sociais. E nós temos que, primeiramente, assim, ter ideia do agrupamento dessas relações. A primeira delas são as relações familiares. Então, eu vou passar uma atividade para vocês que nós vamos construir um quadro dessas relações sociais. Então, primeiro, ó, vocês têm que descrever o entendimento sobre relações sociais. Então, pode pausar o vídeo, volta, fazer pesquisas externas, mas assim, tenta me dar a ideia do que vocês compreenderam do contexto, né, de relações sociais. O que vocês entenderam sobre isso, né? Tenta contextualizar. Às vezes, eu sei que passa assim na mente, eu entendi, mas para descrever em palavras assim tá difícil. Pensa um pouquinho, tenta trabalhar mais a sua argumentação, que isso faz parte da avaliação também, tá? O que vocês entenderam sobre relações sociais? O outro ponto. Como ocorrem as relações sociais entre você e seus familiares? O que você caracteriza como relações sociais? Dá uma olhadinha nos textos, no que eu acabei de falar. Não é só simplesmente falar que a gente senta e conversa. Entende? Não. Tem que ter uma troca ali. O que você acha? Essa situação entre eu e meus familiares promove uma relação social, né? Ainda mais nos tempos de hoje moderno, né? Que tem muitas famílias que não conversam, né? E, por fim, a última questão dentro da nossa atividade é como você caracteriza as relações sociais no trabalho e na escola? Como elas ocorrem, né? É fácil, você já especificou com a família. O que acontece no meio do trabalho que você fala, isso no meu trabalho eu posso caracterizar como um contexto de relação social. Como você pode fazer essa descrição? Tudo bem? Bom, fico no aguardo das atividades, vou postar agora no Google Classroom e muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.